Então, irmãos, graças a Deus por essa oportunidade. Hoje, né, a nossa lição é a lição de número 3 da classe de adultos. A lição que tem por título Jesus, o discípulo e a lei. Mais uma grande lição, não é, da nossa revista desse trimestre, baseada no Sermão do Monte. Estou aqui com a lição do meu lado, né? Ela está baseada aqui, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né? Nossa lição aqui desse trimestre. Então, hoje a lição de número 3, o tema é Jesus, o discípulo e a lei. Eu quero crer, irmãos, que a essa altura do campeonato, na lição de número 3, todos os professores já sabem o nome dos seus alunos, já conhecem os alunos, né? O semblante, já é capaz de identificar quem está indo e quem está faltando. E também os alunos já devem estar bem socializados, todos conhecendo todos pelo nome e motivando uns aos outros, e também o professor a estar na escola bíblica dominical, tá certo? Então, estude a lição também, anote as suas dúvidas, leve as suas dúvidas para o seu professor e participe da aula. Uma coisa muito triste para o professor é quando os alunos não participam. Dá a impressão, passa a sensação de que os alunos não estão gostando da lição ou que não estão assimilando o que está sendo falado. Agora, amados irmãos, nessa lição de hoje, o texto áureo está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5 e versículo 20, onde diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática para essa lição diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Né? A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 5, dos versículos 17 ao versículo de número 20, onde diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, na verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprirá e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glória a Deus, que leitura maravilhosa. Irmãos, aqui já dá para traçar um panorama do que nós vamos encontrar na lição, né? Por exemplo, alguns termos nós vamos encontrar aqui, né? Por exemplo, o termo justiça. Lembre-se que essa justiça que a lição está falando é a justiça do reino, não é? Não é a nossa justiça secular, é a justiça do reino, conforme está escrita na palavra de Deus, prevista ali na palavra de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com essas observações aí. Jesus não veio destruir a lei ou os profetas. Ele não veio abrogar, ele veio cumprir, tá certo? Então, aqui a lição, pela leitura, já daria para a gente ministrar a lição inteira. Os objetivos da lição são mostrar que Jesus cumpriu toda a lei, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito, conceituar a justiça do reino de Deus. Aqui tem uma motivação. O que é justiça? Irmãos, é assim, ó, justiça é uma palavra que ela tem uma concepção filosófica. Pela filosofia, definir justiça, nós temos que analisar
também tudo que os filósofos, os pensadores, né, eles falaram sobre a justiça. Então, não dá tempo a gente explorar filosoficamente, nem juridicamente, o conceito de justiça. Lembre-se que essa justiça que nós vamos tratar na lição também não adiantaria, né, irmãos? Eu vou ficar aqui filosofando sobre o que os sofistas acham, Sócrates, Platão, Aristóteles, não é? E tantos outros pensadores. Não adianta ficar aqui filosofando sobre isso, uma vez que não vai acrescentar muito em relação aos objetivos da lição. Na verdade, a justiça que nós abordamos na lição é a justiça bíblica, não é? É a justiça do reino. A Bíblia está falando, o que a Bíblia fala no Sermão do Monte, lembre-se que o Sermão do Monte é um ensinamento, é a doutrinação de Jesus Cristo acerca do reino de Deus. Então, essa justiça também não é a justiça secular, diz respeito à justiça do reino. Então, na perspectiva bíblica, a palavra justiça, ela tem tudo a ver com retidão, integridade e honestidade. Então, tem a ver com o nosso caráter, e o nosso caráter é moldado aos moldes da palavra de Deus. Então, o Sermão do Monte, ele nos convida, ele é um convite a todos nós, para que cultivemos a retidão, a integridade na nossa vida e a honestidade, para que verdadeiramente possamos, não é, viver a justiça do reino divino ou do reino de Deus. Como introdução, irmãos, nessa lição, o que nós vamos ver nessa lição? Nessa lição, eu vou mostrar um pouco para os irmãos a respeito da relação de Jesus com a lei, não é? E o que Jesus deseja dos seus discípulos. Nessa lição, irmãos, nós vamos chegar à conclusão, facilmente, que Jesus ele foi um cumpridor da lei. E como cumpridor da lei, ele cumpriu toda a lei. E aí, nós temos que destacar, não é, a diferença entre o que o autor chamou de letra da lei e o espírito. E também analisarmos algumas características acerca da justiça do reino de Deus. Em se tratando do Sermão do Monte, claramente nós percebemos, irmãos, que Jesus, ao proferir o Sermão do Monte, ele não profere algo contra a lei, tá certo? Ele, quando ensina o Sermão do Monte, ele demonstra agora, por meio de ensinamentos, que ele não destruiu a lei, nem o que os profetas ensinaram. Pelo contrário, ele tanto foi um cumpridor da lei, como ele aperfeiçoou a lei. O papel de Jesus aqui não é destruir, é aperfeiçoar, tá certo? A lei que tratava de pontos simplesmente exteriores, apesar de apontar para Cristo, mas agora Cristo trata da formação do caráter, ou seja, ele vai um nível acima da lei, tá certo? Então, como seguidores de Jesus, a nossa justiça ela deve ir além também do que se observa na vida dos escribas e dos fariseus, que eu vou falar também quem são, revisar, na verdade, que o aluno da escola dominical já sabe, mas eu vou revisar para os irmãos quem foram os escribas e quem foram os fariseus. Então, vamos ver um pouco do relacionamento de Jesus e os seus discípulos, não é, com a lei do Antigo Testamento. Vamos ver também que o nosso Salvador não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la na integridade. E também vamos observar o padrão ético e moral que os discípulos de Jesus deveriam exercer e exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, conforme eu anunciei antes. Primeiro ponto da lição é: Jesus, ele foi um cumpridor de toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei, indiscutivelmente, Jesus cumpriu toda a lei. Então, primeiro, Jesus ele tinha um compromisso com o passado. Então, irmãos, quando Jesus começou a ensinar, nós vamos perceber pela Bíblia, né, é assim, lembre-se sempre que vão surgir opiniões, e é comum que surjam opiniões acerca da fala de Jesus, acerca do que Jesus fez, acerca do que ele falou, acerca dos ensinamentos que foram registrados de Jesus Cristo. É comum surgir por quê?
porque nós somos seres pensantes e nós temos liberdade para pensar. Agora, não podemos esquecer que a nossa fonte de fé e prática, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então, para a nossa fé, vale o que está escrito na Bíblia. Às vezes tem um certo embaraço dos irmãos acerca do que o irmão fulano acha, acerca do que está escrito no livro, do autor famoso. Tudo bem, irmão, isso são perspectivas acadêmicas. Agora, para a nossa vida de fé e prática, nós temos que tomar por base, única e exclusivamente, as verdades que estão na Bíblia Sagrada. Então, quando Jesus começou a ensinar, a gente percebe claramente que os propósitos de Jesus Cristo nunca foi desconstruir tudo e não valorizar o passado no que diz respeito aos ensinamentos que estão registrados na lei e nos profetas. Né? Jesus ele não veio. A expressão que está ali na leitura que a gente diz, não pensem, revela exatamente isso. Não é? Nós pegarmos a leitura que nós fizemos hoje, uma leitura muito bonita lá do Sermão do Monte também, nós vamos observar, lá está escrito assim, ó, deixa eu pegar aqui a minha lição para eu acompanhar aqui, lá está escrito assim, ó, não pense que eu vim destruir a lei e os profetas. Quando Jesus diz isso, não pense ou não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, ele está deixando muito claro que ele era um homem que respeitava o passado, que respeitava as bases da formação da fé do povo. Não é? Jesus sabia, irmãos, que o ensino da antiga dispensação era um ensino valioso, era verdadeiro, era bom, era um ensino belo. Afinal, ele fora dado pelo próprio Deus. Né? Jesus jamais, tá certo? Ele foi um revolucionário, como algumas pessoas dizem que ele foi. Revolucionário no sentido de ser um portador de um espírito extremamente destrutivo. Assim como também o apóstolo Paulo não foi. Se você observar os ensinamentos do apóstolo Paulo, em nenhum momento ele desconsidera o que está escrito na lei. Então, se nós observarmos Jesus, que é a nossa referência de fé, não é? Nós vamos aprender com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não observarmos as coisas boas que os antigos nos deixaram. Não é, irmãos? Há poucos dias eu tive na minha igreja uma irmã já de avançada idade, que eu coloquei ela para pregar no culto, e ela falou coisas que não se fala mais hoje em dia. Por exemplo, ela falou de coisas tipo pintura no rosto, roupa que se usa e não se usa, e eu percebi que algumas pessoas não reclamaram, mas também não ficaram tão confortáveis com aquilo. Quando eu peguei o microfone, eu disse, irmãos, vocês ouviram o ensino da nossa irmã? Foi baseado nisso que a nossa igreja cresceu, foi em cima disso que a nossa igreja cresceu. A base da nossa igreja foram ensinamentos desse tipo. Então, nós temos que respeitar os ensinamentos desse tipo. Jesus, em relação à lei, foi assim, ele deixa muito claro, nós aprendemos com as atitudes de Jesus que ele sabia a lei, ele fez menção à lei, e ele foi obediente a toda a lei, tá certo? Então, Jesus ele não veio destruir a lei. Então, para muitos opositores, o que é que eles falavam acerca de Jesus? Que Jesus ele era um agitador, que Jesus ele era um revolucionário, que Jesus veio destruir a tradição que fora ensinada. Por exemplo, se nós observarmos o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo de número 15, vai dizer assim, ó, João, capítulo 5, versículo de número 15, vai dizer, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Aí o versículo 16 diz, e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Então, para aquelas pessoas daquela época, Jesus, né, aquelas pessoas que se opunham ao ensinamento de Jesus, ele era um agitador, uma pessoa perturbadora, um revolucionário,
uma pessoa que veio destruir a tradição. Só que Jesus falando, né, por esse motivo, Jesus ele foi alvo de acusações, irmãos, das mais terríveis. Por exemplo, Mateus, capítulo 26, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo a partir do versículo 59, diz assim, 59 ao 61, diz, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam, preste bem atenção, falso testemunho contra Jesus, para prenderem e para poderem dar-lhe a morte, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, você vai perceber, né, irmãos, claramente, que Jesus ele foi alvo de acusações terríveis. Agora, os evangelhos, não é, que são a base para a nossa fé, eles deixam muito claro que Jesus, na verdade, ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Jesus chega a dizer, falando de si próprio, ele diz assim, para que se cumprisse, Jesus falando, para que se cumprisse o que de mim, ou seja, ele fala dele mesmo, o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, deixando, né, irmãos, deixando muito claro que Jesus ele levava em consideração o que estava escrito acerca dele, não é, lá na lei. Ele não desconsiderou. Então, no lugar de enfraquecer a lei, Jesus, na verdade, ele devolvia para a lei o verdadeiro sentido dela, o sentido para o qual a lei foi dada, não é? E esse sentido, por sinal, já era um sentido que fora abandonado há muito tempo pelos mestres judeus. Então, Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Então, ele mesmo, Jesus mesmo, a continuação da revelação divina, ele mostrava que essa revelação era progressiva para a perfeição e não retrógrada, nem estática, né? Então, nesse contexto todo, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, bem como o salmista disse lá nos Salmos 1, não é? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, fala do crescimento espiritual progressivo, de um aperfeiçoamento a partir da análise do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Também, Jesus ele não só cumpriu a lei, como também ele aperfeiçoou. Segundo o autor, o verbo cumprir, do grego pleroo, traz a ideia de tornar cheio, de completar, de encher, né? Até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Então, a perspectiva pela qual Jesus ele cumpriu a lei é que ele deu aperfeiçoamento, conforme revela a expressão lá de Mateus 5, 21 e 22, né? Onde diz assim, foi dito aos antigos. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo. Nesse caso aí, Jesus ele veio, quando ele diz eu, porém, vos digo, ele não está revogando o que estava escrito, ele está, na verdade, aperfeiçoando o que fora deixado pelos antigos. Então, em momento algum, você vê Jesus conflitando. Isso é interessante, é um argumento simples, mas é verdadeiro. É importante para a gente saber disso. Em nenhum momento Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento. Em nenhum momento ele bateu de frente com as escrituras. Ele disse isso está errado, não é? Você observa que Jesus ele harmonizou. Se você olha a vida de Jesus, ele foi o único que cumpriu com perfeição tudo que está escrito na lei.
Então, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, Jesus ele aperfeiçoou a lei para promovendo uma verdadeira transformação de caráter. Então, o que era visto como a sombra cedeu espaço, né, irmãos, para a realidade do pleno cumprimento profético. Ou seja, em Jesus a lei estava sendo verdadeiramente cumprida. Então, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas, né, a lei que era estudada, tomando por base lá o decálogo e os profetas, ele se concretiza fielmente em Jesus, conforme Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim, ó, Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, vai dizer, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 4 diz assim, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, a gente observa que Jesus, ele concretiza-se fielmente, não é, em a lei, não é, em Jesus, aliás, o que estava lá no decálogo e que fora dito, e também fora dito pelos profetas, se concretiza fielmente em Jesus, tá certo? É algo indiscutível até, né, que não encontra espaço para ser debatido de forma diferente. Então, em Jesus, nós temos a lei ratificada. Jesus ratificou a lei. O que isso significa? Primeiro, alguns aspectos eu quero analisar com os irmãos aqui. Observe. Jesus, primeiro, ele ratifica a inviolabilidade da lei. Ou seja, a lei de Deus ela é inviolável. Qual o significado prático disso? O significado é afirmar o seu compromisso de não destruir a lei e os profetas. Ou seja, é como se Jesus dissesse, eu não posso interferir na lei e nos profetas. Aliás, poder até podia, mas ele disse, eu não vou interferir. O texto bíblico diz, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Ou seja, Jesus disse, eu não vou interferir na lei, não vou fazer uma intervenção clínica, que inclusive tem pessoas que hoje em dia querem fazer, né, irmão? Querem alterar a palavra de Deus para torná-la à sua própria maneira. Mas Jesus disse, eu não vim destruir a lei, não é? Nem revogá-la. Eu vim para cumprir a lei. Então, Cristo, ele ratifica todo o Antigo Testamento. Ele reafirma todo o Antigo Testamento, considerando o Antigo Testamento como a revelação conhecida de Deus. Vocês não vão acreditar, mas certa vez eu cheguei num lugar e fora convidado um irmão para fazer a leitura da palavra de Deus, e o irmão leu a palavra no livro dos Salmos. E naquele dia, a pessoa que dirigiu o culto, depois que o irmão acabou de ler, agrediu o irmão com palavras e disse assim, não é para você ler os Salmos, porque o Salmo não é palavra. Gênesis não é palavra. Claro que é palavra, está na Bíblia Sagrada. Se o exemplo é Jesus Cristo, Jesus ele reafirma o que está na palavra. Ele reafirma todo o Antigo Testamento e considera o Antigo Testamento como sendo, revelação conhecida de Deus. Inclusive, Jesus chegou a citar a divisão que era comumente empregada pelos estudiosos da época. Não é? A famosa colocação do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24 e versículo de número 44, onde Jesus diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Aí quais são as palavras? 2 pontos, né? Aí diz, convinha
que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus ratificando, não é? Jesus considerando a palavra como sendo revelação de Deus. Então, sobre esse aspecto, o Antigo Testamento ele introduziu no mundo o projeto de Deus em Cristo, né? Um projeto que se realizou no Novo Testamento mediante a proclamação da chegada do reino de Deus. Thaisa está participando aqui dizendo: Jesus agiu como filho excelente, obedeceu ao Pai ao ponto de não revogar, mas cumprir e reafirmar seus preceitos. Inclusive, ela diz, por isso, em Mateus 3,17, é relatado o que Deus falou a seu respeito, não é? Só lembrando aos irmãos aí, Mateus capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó: e eis que uma voz do céu dizia, né, logo após o batismo de Jesus, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, meu filho amado em quem tenho prazer, não é? Então, por ser um filho excelente, ele obedeceu ao Pai a ponto de não revogar, mas de cumprir. Muito bem colocado, Thaisa. Você podia estar dando essa aula para a gente aqui, não é? Então, sobre esse aspecto, Jesus, o Antigo Testamento, ele introduz, só para concluir mais uma vez, no mundo, o projeto de Deus em Cristo, que se realizou no Novo Testamento, não é? Mediante a proclamação da chegada do reino de Deus. Também, irmãos, Jesus ele ratificou a lei moral, né? Jesus ele ratificou a inviolabilidade da lei, ou seja, ele não interferiu na lei, não modificou a lei. Também ele ratificou a lei moral. Então, Jesus ele não invalida as exigências da lei moral, como foi ensinada pelo homem, pelo servo do Senhor, né, de nome Moisés. Ele não coloca em seu lugar uma nova lei moral. Jesus ele enfatiza a compreensão correta da lei, né? Essa é a visão de Jesus. E, visando a compreensão correta da lei, ele expõe com seriedade o seu conteúdo espiritual. Então, Jesus ele quer cumprir, né, ou expor inteiramente o verdadeiro significado da lei. E o objetivo é para contrapor-se à influência da exposição rasa e superficial que estava em vigor naquela época, né? Jesus queria apresentar uma obediência perfeita à lei. Quando ele diz, por exemplo, está escrito, eu, porém, vos digo, na verdade, como eu já disse, ele está aperfeiçoando, ele está mostrando que é possível ser crente, né, irmãos? Que é possível ser obediente aos estatutos do Senhor a partir desde o que estava escrito antes. Irmã Maria Rosa está participando, dizendo verdade. A verdadeira palavra de Deus se renova todo o tempo para nos edificar cada vez mais e afirmar a nossa caminhada rumo à eternidade. Que bênção, irmã Maria. Deus abençoe. Há pouco tempo atrás eu falei com a irmã Maria, ela chegava ali para o curso de teologia. Também, irmãos, o Senhor Jesus ele ratifica a infalibilidade da lei, tá certo? Ele, só lembrando aos irmãos, Jesus ele ratifica a inviolabilidade da lei, Jesus ele ratifica a lei moral e também agora a infalibilidade da lei. Então, o que acontecia? Os opositores de Jesus, eles insinuavam que Jesus estava sabotando a revelação de Deus que foi dada por Moisés. Nós observamos, irmãos, que é muito distante disso. Jesus, ele afirma categoricamente, ele diz assim, ó, nem um iota, nem um tio da lei jamais passarão até que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus não estava sabotando a lei de Moisés. Ele estava deixando bem claro, tudo vai se cumprir. Ou seja, a palavra de Deus, ela é inerrante e infalível. Nós aprendemos sobre isso no trimestre passado. Você pode até rever esses dois conceitos. A palavra de Deus é inerrante, tá certo? Ela não erra nem falha, não é? A mente que produziu a palavra de Deus, ela não é uma mente humana.
A inspiração, ela é divina. A verdade que está contida na lei, irmãos, ela não caduca com o tempo, ela é eterna. Assim como a palavra de Deus é eterna. Por isso que Jesus diz, nem o iota, nem o tio passarão, antes que tudo se cumpra. Então, a lei, ela apontava para Cristo. Os profetas falavam de Cristo. Não é? A lei cerimonial era uma sombra da realidade que é Cristo. Não é? Ele é o fim da lei. Então, os profetas anunciaram o nascimento, a vida, o ministério, as obras, a morte, a ressurreição, não é? E o senhorio de Cristo. Tudo isso rigorosamente se cumpre em Cristo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, não é? Pode participar aí, né? Eu deixo os irmãos também, à medida que vocês forem mandando aí a contribuição de vocês, eu vou postando aqui, vou lendo com os irmãos. Então, irmãos, a letra da lei, a verdade do Espírito. Preste atenção, um detalhe interessante. O que significa a expressão letra da lei? Então, de acordo com as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver que a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, tá certo? Então, essa letra, ela expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, tá certo? Conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 7. Depois os irmãos podem ler ali do versículo 7 ao versículo de número 25. Em resumo, né, dominado pela fraqueza da carne sem força, o homem seria levado à morte mediante a letra da lei. A função da lei, né, irmãos? A função da lei, na verdade, é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem de se salvar. Então, nesse sentido, a lei serviu como o pai da gogós, não é? Do grego. Isso é, como um pedagogo, um guia. A lei serviu como um guia que nos levou a Cristo, tá certo? Então, o exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Os profetas lutaram para que isso acontecesse. No entanto, irmãos, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida, não é? A tradição judaica, ela foi transformando a lei nisso. Então, teologicamente, para os judeus, a lei ela apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral, ela envolve os 10 mandamentos, não é? A cerimonial refere-se à adoração do povo a Deus no tabernáculo e, posteriormente, no templo. A lei judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, não é? Tanto das pessoas como da sociedade. Então, pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo seu próprio mérito, e que, por isso, seria possível salvar-se. Só que o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse entendimento. Lá em Gálatas 2,16, na carta do apóstolo Paulo à região da Galácia, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim, ó: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, o apóstolo Paulo é muito sábio. Lá em Tito, capítulo 3 e versículo de número 15, está escrito assim, ó. Está escrito: saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu que amam na fé. E ele diz: a graça seja com todos vós. Amém. Não é? Então, em suas cartas, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que, por isso,
ele pôs fim ao sistema de lei mosaico, né? De modo que Jesus oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Só lembrando que esse novo e vivo caminho não significa dizer que ele revogou, não é? Apesar de ser o novo caminho é trazer de volta o verdadeiro sentido da lei, não é? Então, houve uma nova aliança que concede agora salvação. Se a lei não justificava pecado, agora em Cristo nós temos o nosso pecado justificado, nossa vida justificada diante de Deus. E também, né, em Cristo nós temos verdadeiramente paz. A lei é a verdade do Espírito. Presta atenção a um detalhe, irmãos. O nosso Senhor, Jesus, ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Jesus, obedecendo perfeitamente à lei, né, sendo obediente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias, nisso ele cumpre todo o Antigo Testamento. E a causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por esse motivo, hoje, né, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade, irmãos, com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso nos traz o sentido que o novo concerto, irmãos, ele revelou-se na presença de Jesus Cristo, ou seja, ele gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte, na verdade. De um código exterior de normas, né? Agora nós temos revelado um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. O que antes era exterior pela lei, agora é interior através da obra do Espírito. Né? De palavras que antes eram registradas em tábuas, agora nós temos que Jesus anunciando palavras que fiquem cravadas no coração. Então, o Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus claramente em nossa consciência e em nosso coração, apresentando-nos o verdadeiro sentido do reino. E qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Olhem, como vimos, né, até agora, Jesus ele cumpriu toda a lei. Então, nesse sentido, né, levando em consideração que Jesus ele foi um cumpridor perfeito de toda a lei, cabe perguntar, irmãos, a propósito da lei para os cristãos, né, o apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa. Né? Romanos 7 e 12, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 12, está escrito: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Tá certo? Então, a lei é santa e se cumpre, está estabelecida, né? Conforme Romanos 3,31, e se cumpre no amor. Tá certo? Deixa eu ver aqui um negócio. Ah, tá. Se cumpre no amor. E opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Então, é Jesus Cristo quem impacta, né? É Jesus Cristo quem aperfeiçoa. E é por meio do Espírito Santo, né, que é implantado no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Agora nós não temos mais tábuas para observar. Agora nós temos Jesus Cristo para observar. E Jesus Cristo, ele crava a consciência da lei em nosso coração verdadeiramente. Amados irmãos, o relacionamento dos judeus com a lei. Preste bem atenção que esse ponto ele é interessante para a gente entender algumas coisas. Primeiro vem a palavra fariseus, né? Essa palavra aí, ó, o relacionamento, já que a gente vai falar dos judeus, primeiro dos fariseus. Como era o relacionamento dos fariseus com a lei? A gente fala um pouquinho deles só para a gente entender por que a nossa justiça deve exceder a deles. Então, isso é revisão, que já foi visto na escola dominical também em outro momento.
Então, a palavra fariseu provém do grego, não é? Farisaios, vem do adjetivo aramaico, que significa separado, ela provém do grego, que significa separado e dividido. Então, talvez, irmãos, os inimigos dos fariseus tenham dado esse nome porque os fariseus eles tinham por característica se separarem do povo, temendo a imundícia do povo. Então, eles gostavam de se chamar de aberim, né? Ou companheiros, ou quedocim, santos. Né? Então, ao lado da lei oral, os fariseus eles acrescentavam certos conhecimentos, digamos assim, para explicar a lei, certos argumentos, não é? Para explicar a lei. E que esses argumentos se tornavam acréscimos insuportáveis aos judeus. Não é? Jesus ele condenou os fariseus por guardarem preceitos e doutrinas de homens, que eram exatamente esses acréscimos, não é? Que eram colocados sobre a lei, que eram feitos sobre a lei, para explicar a lei, e que, de certa forma, eram pregados como se fosse norma moral, como se fosse obrigação moral. Então, Jesus ele condenou os fariseus por guardarem preceitos e doutrinas de homem em detrimento da verdadeira lei do Senhor. Isso aqui é um perigo que a gente deve cuidar, inclusive, nos dias de hoje. A lei, irmãos, a Bíblia ela é autointerpretativa. Toda explicação acerca da Bíblia Sagrada está dentro dela mesma, né? Além da lei, irmãos, os fariseus guardavam preceitos de homem que Jesus chamou de vã tradição. Então, esses mandamentos da tradição foram registrados e catalogados no Talmud. E eles colocavam isso que eles chamavam de tradição do homem, inclusive acima da lei de Deus. Não é? Esses fariseus, pois Jesus ele cita que a nossa justiça deve exceder a deles, porque a dos fariseus está pautada em ensinamentos, em verdade, meramente humanas, no eu acho, não é? E a de Deus está pautada na palavra. Então, além dos fariseus, tinha os saduceus. Os saduceus eram uma seita menor, não é? De sacerdotes ricos e de influência, que antes de Cristo ganhou domínio sobre o sacerdócio. Então, os saduceus não eram propriamente uma seita, nem um partido político e nem uma escola de filosofia. Eles tinham características de todos três. Eles eram um pouco de seita, um pouco de partido político e um pouco de filosofia. Né? Surpreendentemente, os saduceus eles eram considerados conservadores no que diz respeito às doutrinas antigas e consideravam o templo, não é, e seu sistema sacrificial como supremos. Os fariseus, eles se opunham, os saduceus se opunham aos fariseus, e o principal ponto de divisão era justamente o entendimento que eles tinham acerca da lei. Os dois partidos, né, os dois grupos, tanto fariseus como saduceus, eles reconheciam a supremacia da Torá, da lei, mas os saduceus só aceitavam a lei escrita, enquanto os fariseus, eles obedeciam ao conjunto de tradições junto com a lei escrita. Né? Os fariseus acrescentavam ali as interpretações e os argumentos que eram apresentados como suposta interpretação da lei. E Jesus Cristo, como é que Jesus Cristo via a lei? Então, Jesus ele responde à objeção de que ele tivesse menosprezando o Antigo Testamento, não é? Com a negação de que de qualquer esforço no sentido de anular ou revogar a lei. Jesus diz categoricamente: eu vim cumprir, eu vim para cumprir. Então, Jesus ele foi o cumpridor da lei. Ele obedeceu a lei perfeitamente, ele cumpriu seus tipos e profecias, não é? E pagando um preço total da lei como substituto dos pecadores. Então, você vê, Jesus ele se apresenta como o cordeiro da parte de Deus.
e se ofereceu como sacrifício para tirar, em definitivo, o pecado que a lei não tirava. Então, nós podemos acrescentar que a lei foi cumprida totalmente. E, além disso, Jesus valorizou os ensinos morais aplicados, irmãos, no coração dos homens, e não apenas na parte exterior dos homens, né? No reino de Deus, como deve ser a justiça do reino de Deus. Primeiro, quem é grande no reino de Deus? Lá no capítulo 5, versículos 18 e 19, conforme está escrito na leitura que nós fizemos hoje, né? Na leitura da palavra de Deus hoje, está dizendo assim: em verdade vos digo que Em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar, você observa, quem violar e ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, quem é grande no reino de Deus? O grande no reino de Deus são os que se acham fiéis, não é? E cumpridores, e ensina exatamente o que está escrito, não é, irmãos? Com fidelidade, o que está escrito na palavra de Deus. Não é? O que ensinar aos homens será chamado menor. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, o que tem que cumprir e ensinar, será chamado grande. Então, consequentemente, serão rebaixados o quê? Se a gente sabe o que é grande, é o que cumpre e ensina, então vai ser rebaixado a menor, a condição de menor, os que negligenciam, né? Os que removem, os que separam, os que violam, o menor dos mandamentos de Deus e não atento para as instruções que estão escritas conforme a Bíblia Sagrada. Não é quer por omissão ou quer por transgressão. Esse será chamado menor. Então, assim, como os discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, nós temos obrigação de sermos cumpridores e ensinarmos a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Isso aqui é muito sério, irmãos, não é? Como igreja do Senhor, como cidadãos do reino de Deus, lembre que Jesus estava ensinando com os olhos fixos nos discípulos. Ou seja, vocês que vão dar continuidade à grande obra da igreja, não é? Vocês devem ser cumpridores e fiéis à lei e ensinar o que está escrito na lei. Tá certo? Veja que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós devemos, como cidadãos do céu, sermos obedientes a essa palavra. Também a justiça do reino de Deus. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, a compreensão da justiça, ela baseia-se no binômio lei e obra. E ela gerou um orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para que eles justificassem a si mesmos. Né? O binômio lei e obra, ela gerou isso. As pessoas se autoconfiavam, confiavam em si mesmo, na sua própria santidade, no seu próprio esforço, na sua própria intelectualidade. Thaís acrescenta aqui: interessante que no reino de Deus o menor não é inferior nem insignificante, não é? Ou seja, realmente vai na contramão do mundo, né? Louvado seja Deus por isso. No Novo Testamento, irmãos, há exemplos a esse respeito. Por exemplo, o jovem rico, ele agiu com um certo orgulho, né? Para atingir o supremo bem. Fariseu que, por meio da sua justiça própria, achava-se melhor que o publicano. O sacerdote e o levita, que, firmado na justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Jesus Cristo, porém, ele ensina a seus discípulos que a nova justiça, a nova justiça no reino de Deus, ela é de Deus, ela é interior, moral e espiritual, não é?
A nova justiça do reino de Deus, ela é interior, ela é moral e espiritual. E não se trata aqui daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, ela é superior às dos escribas e fariseus, porque ela não é simplesmente aparência, né, irmãos? Ela é algo que... ela não é algo legalista, não é algo simplesmente cerimonial, é algo interior, é algo que deve fazer parte do caráter, da moralidade, da espiritualidade da pessoa. Então, é uma justiça, a justiça do reino de Deus é uma justiça mais sublime, é uma justiça que nós podemos chamar de mais elevada e também uma justiça interior. E essa justiça, ela só pode ser obtida, não é, por meio da fé, tá certo? Ela só pode ser obtida por meio da fé. E ela nos permite viver de maneira justa e piedosa. E assim, né, perseverando numa vida desse tipo, nós poderemos entrar verdadeiramente no reino de Deus. Amados irmãos, o padrão moral da lei para os discípulos. Presta atenção que a gente já está encaminhando meio para o final. Então, primeiro, o padrão moral para os discípulos tem que ser justo. Você observa que Jesus chama seus discípulos, chama a atenção dos seus discípulos para um tipo e qualidade de justiça que é diferente da dos escribas e fariseus. Mateus 5,20 diz, porque vos digo que, se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Ou seja, se for algo simplesmente superficial, cerimonialista, né? Algo simplesmente para ser visto e não tem uma transformação, não é algo que está no coração. Quando eu estudava essa lição, eu lembrei de uma fala de um pastor sábio que ele diz assim, um pastor muito sábio que ele diz, se nós entendermos o que é ser crente verdadeiramente, no dia que nós entendermos, nós vamos ver que é algo sublime, né, irmãos? Que é algo muito sublime. Então, Jesus ele chama atenção nesse sentido, que o padrão moral para os discípulos tem que ser justo, não é? Os fariseus eles se orgulham de uma obediência exterior e muitos regulamentos extrabíblicos, não é? Mas o coração deles ainda é um coração que se apresenta cheio de impureza. A justiça do reino, ela trabalha de dentro para fora. É algo que transforma do interior para o exterior. Não é? Primeiro, ela produz a transformação do coração e novas motivações, a fim de que o comportamento efetivo dos seguidores de Jesus realmente exceda em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Então, o reino, né, a justiça do reino, ela trabalha dessa maneira, para que o comportamento ele exceda verdadeiramente, né? Tem que ter essência. Thaisa está participando aqui dizendo a justiça de Deus é plena porque ela analisa o interior e reflete no exterior. A justiça humana observa fatos e argumentos superficiais, nela falha, sendo apenas punitiva e não transformadora. A justiça secular, ela até fala de transformação, né? De reintegração social, só que na prática nós vemos uma ineficácia nesse sentido, ao passo de que a lei de Deus, não é? Ela é eficiente e ela é extremamente eficaz, porque ela tanto produz a transformação, como ela é verdadeiramente reconhecida como produtora dessa transformação. Então, o padrão moral para os discípulos, primeiro, tem que ser justo. Segundo, tem que ser santo. Então, a gente observa que uma marca, irmãos, claríssima do reino de Deus para a vida de seus discípulos é a santidade. Então, desde o Antigo Testamento, que o Senhor Jesus ele estabeleceu a santificação como premissa maior para a sua denominação. Então, a Bíblia ela vai nos mostrar claramente a necessidade que nós temos de viver uma vida santa,
por meio de várias exortações, né, irmãos? A gente poderia citar várias passagens bíblicas aqui, chamando-nos a atenção para a questão da nossa vida ser verdadeiramente santa. Então, a responsabilidade do crente quanto à santificação é muito bem destacada pelo escritor aos Hebreus, né? Capítulo 12, versículo, se não me falha a memória, 14, né? Capítulo 12, versículo de número 14, onde diz assim, ó, Hebreus 12, 14 vai nos dizer: seguir a paz com todos e a santificação, né? A parte A do versículo. Então, você observa que é muito mais do que uma recomendação, é uma responsabilidade. Você vê, para se transformar numa responsabilidade, o crente ele tem que ter isso na consciência, ele tem que ter isso no seu caráter. Que não é uma coisa é eu recomendar, outra coisa é eu dizer assim, você tem responsabilidade, ou seja, fazer com que a pessoa se sinta responsável. Quando o autor diz buscar a paz com todos e a santificação, ou seja, você tem que buscar essas coisas. Então, a necessidade de uma vida santa, ela é muito vista, né? Quando ele, na segunda parte do versículo, ele diz, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, primeiro vem a responsabilidade, segundo a necessidade. Você tem que buscar a santificação, porque sem ela você não vai ver o Senhor. Pronto. Então, a vontade de Deus, ela tem sido sempre que seus filhos reflitam, não é, o seu caráter em si mesmo. Então, essa é a vontade de Deus para com todos nós, tá certo? Também o padrão moral da lei para os discípulos, ele foi ampliado. Presta atenção isso aqui, como é interessante, irmãos. É interessante a gente assinalar, não é? A gente destacar aqui que no Novo Testamento os padrões éticos, morais, eles são ampliados por Jesus Cristo, né? Jesus, ele não revoga a lei, ele não coloca para trás. Pelo contrário, quem é seguidor de Cristo tem sempre uma responsabilidade a mais. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, quem é seguidor de Jesus Cristo, ele tem que ser mais crente ainda. Seria algo desse tipo. Então, é possível, quando nós falamos, tomando por referência o Sermão do Monte, a gente traçar um paralelo entre o que era dito, o que fora dito por Moisés, né, e o que foi dito por Cristo. Quer ver? Olha que coisa interessante. Olha esse quadro. Por exemplo, o que estava escrito no Pentateuco? Lá no Pentateuco estava escrito assim, ó, os homicidas seriam punidos. No Sermão da Montanha, aqueles que tão somente se irritarem sem causa contra o irmão será réu de juízo. Então, você vê, no Pentateuco falava que o homicida fala de quem cometeu o homicídio, não é de quem matou. Aí Jesus vai além, ele vai à raiz. Por exemplo, para você cometer um homicídio, você tem que se irritar. Primeiro, para você matar, você mata, não mata sem causa, você mata porque se alimentou um sentimento ruim no coração. Aí ele diz, aquele que tão somente se irritar sem causa contra o irmão será réu de juízo. Pronto, ele vai na origem, ou seja, ele vai além da lei, né? Os que praticassem adultério seriam punidos. Jesus, ele diz, aqueles que tão somente desejarem o próximo já cometeram adultério. Ou seja, a lei fala do ato, ou seja, cometeu, o que praticou. Ou seja, a pessoa já tinha que ter praticado para se tornar culpado. Jesus, ele vai lá e trabalha no coração. Calma, quando você deseja, você já cometeu, porque ninguém comete adultério sem desejo, não é? O que a lei falava? Olho por olho, dente por dente. O que Jesus fala? Paga o mal com o bem. Então, você vai ver aqui, ó, que o padrão moral da lei para os discípulos, ele foi ampliado. A visão de Jesus vai além da lei. Então, para amar o amigo, a lei fala para amar o amigo e aborrecer o inimigo. Aí Jesus, porém, diz assim,
amar os amigos e bendizer os maledicentes. Não é fazer o bem aos odiendos e fazer o bem aos maus e perseguidores. Você vai ver claramente, Jesus ele vai além, ele amplia a visão da lei, tá certo? Ele toma um espaço maior. E para concluir, irmãos, como devem ser os verdadeiros discípulos de Cristo? Aqui eu destaco 2 pontos e termino. Primeiro, como devem ser os discípulos de Cristo? Os discípulos fiéis, eles se caracterizam por algumas qualidades. Quais são elas? Vou destacar aqui 6 qualidades. Primeiro, permanecer na palavra de Jesus, né? Os discípulos fiéis. Então, como devem ser os verdadeiros discípulos de Jesus? Primeiro, eles devem permanecer na palavra de Jesus. Segundo, eles devem demonstrar fé inabalável e lealdade a Jesus, a ele mesmo, né? A Jesus Cristo. Ter amor uns pelos outros, andar na luz, produzir frutos e prestar serviço humilde uns aos outros. Perceba que o discipulado exige também obediência. Veja só, irmão, 2 características do verdadeiro discípulo. Primeiro, isso aqui é muito interessante. Isso aqui, eu não poderia concluir essa aula, não é? Que fala acerca da lei, de Jesus com a lei, sem falar disso. Né? Porque o tema da lição é Jesus, o discípulo e a lei. Então, olha só, o verdadeiro discípulo, primeira característica é ele ama seu mestre. Veja como isso aqui é forte, irmãos. Então, Jesus, ele cumpriu as palavras da antiga aliança que nos ensina a amar a Deus acima de tudo. Agora, isso não significa deixar de amar todos e a tudo, mas sim amar mais a Jesus. Então, na medida em que o meu amor por Jesus cresce também o meu amor pelas vidas que estão ao meu redor, né, irmãos? Pela minha família e por mim mesmo. Afinal, em Jesus eu encontro isso. Em Marcos 13:14, ele nos diz assim, ó, os escolheu para que estivessem com ele. Isso quer dizer, Jesus chamou as pessoas para que fossem seus amigos. Então, primeiro, um verdadeiro discípulo ama o mestre, tá certo? Ele está ao lado do mestre, isso é importante. Se fosse no discipulado, eu ia falar aqui o que as pessoas fazem hoje para nos afastar do mestre. E segunda característica, o verdadeiro discípulo, ele é submisso. Olha só, irmão, já pensou? Tomando por exemplo Jesus. Jesus, ele diz assim, Jesus chega a dizer na sua palavra, estava ensinando essa semana ainda na minha igreja, no culto de doutrina, eu estava ensinando sobre hierarquia. E eu estava mostrando aos irmãos que Jesus diz assim, eu vim, mas eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Então, você observa que é uma característica que, se tomarmos Jesus como exemplo, a gente vai ver que o modelo atual de discípulo está querendo colocar por terra essas verdades, não é? Está querendo colocar por terra, por exemplo, a questão, o modelo atual de discípulo, e por que não dizer de discipulado, está querendo colocar por terra a questão da submissão. Por exemplo, irmãos, eu não posso soltar veneno na lição, mas eu vou falar um negócio. Não se pode mudar a linguagem da Bíblia, atualizar a linguagem da Bíblia para a linguagem de hoje. Temos que atualizar a linguagem da Bíblia para a linguagem de hoje, acrescentar umas gírias, acrescentar um negócio para que as pessoas entendam o que está na Bíblia. Não, irmãos, não. Traduzir para idiomas, tudo bem. Mas acrescentar gíria na palavra, não, a gíria tem que ser deixada. Quando Jesus chega, até a linguagem do homem muda. Isso é ser submisso. A pessoa submissa, ela muda até a maneira de falar. Pelo dicionário, submisso quer dizer ser dócil e servo. Então, o verdadeiro discípulo, ele reconhece que Deus não aceita menos do que um espírito quebrantado e contrito. E a falta de submissão, irmãos, ela é como um câncer que cresce dentro de alguém. Às vezes,
a pessoa nem percebe que tem essa doença, não é? Mas ele fica quieto, não dá sinais visíveis. Mas, num determinado instante, estoura e destrói tudo que está por perto. Quer ver uma coisa? 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 24, está escrito assim, ó. 1 Samuel 15, versículo de número 24. Diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à tua voz. Não é? A sua voz. Você observa, o rei Saul estava em pecado, mas ele estava quieto. Não é, irmãos? É um câncer que, quando estourou, não teve mais cura. Então, existem 3 áreas que mais claramente onde mais claramente é manifestada a rebeldia do homem. Preste bem atenção, irmão, em relação a essas 3 áreas: em palavras, em argumentação e em pensamentos. Então, irmãos, não permita que essas 3 áreas sejam influenciadas pela rebeldia, tá certo? O melhor caminho ainda é obedecer. Eu terminei o culto de doutrina passado dizendo assim: seja servo. O melhor caminho é ser servo. O melhor caminho é obedecer. O melhor caminho é ser submisso. Né, irmãos? E se nós temos que ser submisso. O verdadeiro discípulo, ele é submisso. E aí, concluindo a lição de hoje, eu vou concluir aqui, porque o assunto é bom, mas ele ainda se protelará nas próximas lições. Então, Jesus, ele não veio para desfazer a lei. Né? Quando o irmão Luciene perguntar lá no final o que vocês aprenderam na lição de hoje, vocês vão dizer: Jesus não veio para desfazer a lei, ele viveu como legalista, ou seja, ele cumpriu a lei, tá certo? Porém, Jesus, ele soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Ele foi além, trabalhou a transformação do coração, tratou a origem do problema, a raiz, né, irmãos, do problema. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele. Isso é indiscutível. Deixando de lado toda a frieza espiritual, não é, irmãos? E aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Também aprendemos que os fariseus, os saduceus e escribas relacionavam-se com a lei de Deus de modo legalista. Além disso, eles acrescentavam muitos preceitos humanos, o que é um perigo, que a gente tem que ter cuidado, inclusive, para não sermos influenciados por isso hoje. E o Senhor Jesus, por sua vez, ele cumpriu a lei e ressaltou o principal moral, não é? A principal moral e santo da lei que deve nortear a vida de todo cristão verdadeiramente salvo em seu nome. Que lição maravilhosa, irmãos. Que amplitude esse assunto traz, não é? Para a nossa reflexão. Então, leia mais um pouco a lição, faça suas anotações, assista de novo essa pré-aula, não é? E faça suas colocações, veja o ponto que não ficou muito claro, tire dúvida com seu professor, contribua com a aula, motive os demais irmãos a estarem na escola dominical, e é uma bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua aula, não falta a escola no domingo, não é? Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui para comentar, gravar, né, a pré-aula da lição de número 4 com os irmãos. Pai do Senhor, uma excelente aula a todos, em nome de Jesus.